Bom, senhor Nildo, até agora a gente conversou a respeito do que um software precisa ter para atender uma clínica de fonoaudiologia com sucesso. Atender Perfeito. bem, facilitar o trabalho, Uhum. entregar segurança na gestão das informações e no acesso a essas informações, né? E a gente entendeu esse panorama. Agora, dentro desse contexto, o sucesso de um negócio ele também depende do sucesso em vendas. Querendo ou não, ela é um dos pilares de sustentação de uma empresa, certo? Dentro desse cenário, qual modelo de atendimento o senhor acha interessante para atrair mais clientes para o negócio? Eu acho que o modelo de atendimento que é necessário é o mais eficiente possível. Então, eu preciso saber quais são os pacientes que estão entrando na agenda, aqueles que estão conseguindo se confirmar. Tem que fazer meio como um funil, né? A gente precisa ter um direcionamento desse paciente. Então, desde a captação dele, a inserção dele no sistema e o tratamento desse paciente. Então, te dizer uma única solução, a única ferramenta seria o caminho dele. Ele precisa seguir um fluxo lógico. Precisa de seguir um atendimento. fluxo, Desde exatamente. o primeiro contato com uma recepcionista até o atendimento com um fone. Até a finalização do atendimento dele. Exatamente. Entendi. E dentro desse contexto, o senhor enxerga alguma estratégia diferente disso que o senhor, na sua história, viu como um divisor de águas em relação ao atendimento, à qualidade no atendimento, à fidelização dos pacientes? O que faz a diferença, e que é uma das questões que a maior parte das clínicas, das empresas, não se dão conta disso, é você não deixar o paciente ir embora sem ter um agendamento. Então, ele veio buscar um atendimento, e aí terminou o atendimento e tal, a fono se despede dele, a recepção se despede, só vai voltar de novo quando há uma necessidade dele ou quando a empresa lembrou dele. Então, a ideia, que é uma das coisas que a gente procura praticar isso, e aí a Smartphone tem nos ajudado, é ele já sair de lá com o agendamento. Então, há uma programação do retorno dele. Por mais que ele vai voltar só daqui a um ano, mas ele precisa estar na agenda. Porque eu não vou lembrar, se eu não estou na agenda, que eu vou ter que atender aquele paciente que passou naquele dia. Então, ele já sair com pré-agendamento, isso é um grande diferencial, eu entendo, dentro do... Deixa eu das trazer operações. uma outra indagação capciosa em relação ao atendimento dos pacientes. O fono fez o atendimento, o paciente foi para casa dele com uma agenda pré-definida para daqui a um ano, às vezes, para fazer uma nova audiometria. Nesse intervalo de tempo, é interessante para a clínica manter contato com o paciente, às vezes para trocar uma pilha, para fazer uma manutenção no aparelho, ou algo do gênero que pode ocasionar uma nova venda, talvez não de um aparelho novo, mas de um periférico que pode ajudar ele, seja uma pilha ou alguma coisa do gênero. Então, é importante você ter alguns gatilhos dentro desse paciente. Aniversário dele, momentos especiais como o dia do cliente, ou Natal, você mandar um informativo para ele, ou criar um relacionamento com ele, alimentando ele com conteúdos da empresa. Isso é importante fazer. E aí você pode usar ou a ferramenta do software, que pode te dar esses gatilhos, ou você vai usar uma agência de marketing, que é um custo muito maior do que você ter isso já inserido dentro do sistema. Já é um trabalho inerente da clínica, né? Já fica dentro, exato. As pessoas já cria na rotina daquele paciente, você criar esses gatilhos. Perfeito. Doutor Nildo, ainda em relação às estratégias de venda e ao atendimento dos pacientes, a gente entende que o acesso à informação centralizada, sem precisar buscar de vários locais diferentes, isso é um bônus para o fonoaudiólogo, uma facilidade que ele tem para o fonoaudiólogo ou para o empresário proprietário de uma clínica, porque ele se torna capaz de fazer um atendimento mais eficiente para o paciente, ou de transferir esse paciente para uma outra pessoa que pode realizar o atendimento. Dentro desse contexto, o senhor entende que isso pode melhorar a fidelização do paciente à clínica e evitar que ele procure um concorrente ou algo do gênero? Então, um atendimento mais especial, mais humanizado, mais pessoal para ele, entendendo que existe esse histórico por trás? Eu acredito que sim, principalmente se essa ferramenta, se esse software te dá algumas informações-chave. Então, eu consigo, dentro do quadro, dentro das informações de cada paciente, personalizar algumas informações importantes. Então, por exemplo, o paciente avisou no atendimento anterior que ele ia viajar, ou que ele ia fazer um tratamento, ou que ele ia visitar alguém. Pode ser resgatado pela recepção, que vai ter essa informação lá, e o profissional também. Então, eu consigo criar a empatia com o paciente, falando daquilo que ele trouxe para mim de novidades,
alimentado do sistema. Ele cria como se fosse um CRM, né? Então, esse relacionamento com o paciente fica muito mais eficiente e muito mais próximo quando eu tenho ferramentas de controle. Perfeito. Sem dúvida. Bom, seu Nildo, dentro do cenário de atendimento ao paciente, entendendo que precisa equilibrar uma vida profissional na área da gestão e uma vida como fonoaudiólogo, o que o senhor acha essencial para fazer o atendimento do cliente? Ter em mãos para fazer o atendimento do paciente? Eu preciso ter toda a evolução desse paciente com fácil acesso. Então, eu preciso ter acesso ao audiograma dele, eu preciso saber o último atendimento dele, eu preciso ter todos esses processos do atendimento fácil de visualização. Então, que na própria tela do sistema tem alguns acessos onde eu consiga buscar as informações rapidamente. Isso vai me dar segurança de eu oferecer o melhor atendimento, até mesmo, como vocês comentaram anteriormente, o funcionário não compareceu, houve alguma situação de outro profissional teve que atender ele, e aí vocês liberam o adequado acesso para que aquele profissional faça o atendimento. É importante ele ter essas informações para fazer uma leitura prévia. Então, ele entendeu o que foi feito anteriormente, vê o que precisa, e aí dá segurança para dar sequência no atendimento. No atendimento ao paciente. Legal. O acesso a essa informação centralizada e facilitada, então, torna o atendimento mais humano, mais personalizado do paciente. Sem dúvida. E, consequentemente, fideliza ele. Ele não vai procurar uma outra clínica entendendo que ele está sendo bem atendido dentro da sua. Exatamente. Quando eu tenho... Disso. O nosso trabalho já é um trabalho humanizado, porque o paciente já chega para nós com uma certa deficiência, né? Então, ele já chega muitas vezes fragilizado. Eu descobri, o meu médico falou agora que eu estou com problema de audição e agora o que eu faço? Então, ele já começa nessa acolhida na recepção, entendendo esse sofrimento dele, vai para a fono já buscando uma solução para o tratamento dele, e aí eu preciso, dentro desse trabalho humanizado, deixar cada passo dentro do sistema, para que eu possa personalizar cada vez mais a necessidade dele. Aquilo que ele me trouxe de demanda, eu tenho que alimentar em algum local, para que eu possa resgatar no momento oportuno. Perfeito. E dentro desse cenário, entendendo... Porque se a gente trazer essa situação para a realidade, a gente sabe que conquistar um novo cliente é muito mais caro do que manter um cliente que a gente tem na carteira. Exatamente. Certo? Mas num universo onde a gente precisa conquistar mais clientes, o que o senhor enxerga de estratégia para trabalhar isso no mercado, ainda mais em um mercado que se torna cada vez mais competitivo? Quando você está falando com relação a você utilizar a tua base de dados, então tem empresas, por exemplo, que tem uma base de dados gigante. Você usar essa tua base de dados como captação de retomada de paciente se torna muito mais econômico para você do que você fazer investimento em mídia, investimento em rádio, TV, anúncios, até mesmo nas mídias sociais. Fica mais caro do que você utilizar a tua própria base de dados. Então, se você tem como resgatar e criar dentro do teu software essas retomadas, fica muito mais eficiente. Até porque o paciente, quando ele começa o atendimento com você, é para a vida toda. A audição não é uma alteração que o aparelho auditivo não é um remédio que ele vai tomar por um período e daqui a pouco a audição dele volta ao normal. Ele vai ter a alteração na audição dele para a vida toda. Então, a empresa que está atendendo ele tem que ter essa sensibilidade de estar resgatando, ajudando, retomando e trocando de tecnologia. E aí, de acordo com o tipo de tecnologia que ele comprou, você vai criar um programa de renovação, de retroca. Isso é o programa de acompanhamento. Isso está relacionado à gestão do teu negócio. A gestão do negócio. A gestão do paciente com o teu negócio com a necessidade do paciente. Entendi. Isso casa certinho com o propósito do senhor. Isso casa com o propósito. De você acompanhar ele a vida inteira, entendeu? Você gerar... Para que não saia buscando informações. E se eu tenho o melhor produto, o melhor profissional, tô com a melhor estratégia, para que ele vai perder o tempo de sair buscando no mercado se ele já tem aqui? Então, essa ferramenta nos ajuda a eu ficar acompanhando esse paciente e não esquecer dele. Muitas vezes, não é que o paciente não gostou daquele local, é que ele nem lembra mais. Faz tanto tempo que ele não foi lá, e aí, assediado por outros concorrentes, acaba indo buscar outro lugar. A falha foi da empresa que não deu continuidade. Então, se você tem ferramentas que ajudam o empresário a monitorar esse paciente, a acompanhar a evolução dele, você fica muito mais fidelizado e para o paciente também é melhor.
Uhum. Ele tem mais ele tem um parceiro. É um Ele não tem parceiro, é fornecedor. claro, é um relacionamento. Você não precisa estar buscando no mercado outras tratamentos que você já tem ele na tua mão. Uhum. E entrando nesse universo de relacionamento, de parceria, a gente sabe que a gente constrói algo de sucesso quando a gente tem parceiros com quem a gente pode contar, Exato. certo? Nesse contexto, levando para o universo do senhor como empreendedor na área de fonoaudiologia, que tipo de empresa o senhor enxerga como parceiros estratégicos para o crescimento do negócio, para fazer o negócio ir junto com o senhor, crescer de forma certa, de forma saudável? Tem alguns pilares dentro do negócio que você precisa estar se atentando. Um deles é um bom fornecedor. Então você tem que oferecer um produto adequado àquilo que você está se propondo a trabalhar. Você precisa ter uma equipe também enganjada, alinhada com os mesmos objetivos da empresa. E você precisa ter ferramentas, que uma delas é o software. Não dá para você desenvolver um bom trabalho sem software. Eu até estava conversando com o Victor antes, numa outra entrevista, de que se você não tem um bom software para a gestão do teu negócio, dificilmente você vai sofrer muito para conseguir dar conta de toda a complexidade que é o atendimento. Além de você ser um bom profissional para atender teu paciente, você tem que ter muito conhecimento para entender de gestão. Então, se você já tem um software que te ajuda nesse caminho, te facilita muito mais a tua vida. Então, esse tipo de parceria é extremamente importante. A gente pode entender que tudo precisa funcionar de forma coesa, então. A gente tem que ter uma contabilidade que é parceira, um fornecedor de software que é parceiro, um fornecedor de produto que é parceiro e colaboradores que estão engajados com o processo e com o mesmo propósito Isso mesmo. com a mesma visão de futuro, a mesma visão de empresa. E aí, dentro da realidade da sua clínica, o senhor estando à frente como líder da clínica, como que o senhor enxerga a postura que o senhor tem que ter para manter toda essa coesão? De fornecedores, de colaboradores, de pacientes. Esse é um desafio do empresário a cada dia, né? Ele precisa estar se inovando, ele precisa estar atualizado, ele precisa saber o que ele quer, para que ele saiba o que ele possa cobrar, o que ele possa exigir dos seus colaboradores e dos seus fornecedores, para que ele possa oferecer um produto e um serviço adequado ao paciente. Então, a busca contínua da informação, saiba validar e testar as ferramentas que estão disponíveis, é uma das questões que ele precisa saber. Eu vejo, não tem uma regra pronta. Conhecimento contínuo, atualização das suas informações, entender o que ele quer para que ele possa oferecer o melhor para o paciente. Não existe uma fórmula mágica. Não existe o trabalho de captar as informações, ler as informações. Isso mesmo, trabalhar. E executar o que precisa ser Nada bem fácil. Perfeito, perfeito. A coesão dentro desse universo ela é indispensável, né? Para manter todo mundo trabalhando da forma que precisa. Isso mesmo. E como ferramenta de apoio, trazendo para o âmbito da smartphones, a gente sabe que a smartphone tem várias integrações. Tem integração com banco, integração com contabilidade, integração com o NOA. Né? Acho que, se não me falha a memória, é a única empresa da América Latina hoje que tem essa integração. Eu acho muito legal isso, né? Ter um software. Eu nunca vi isso. Fora do Brasil, sim, como eu já tive experiência internacional, eu já trabalhei com a integração de software junto com a ferramenta. Então, funciona muito bem. E no Brasil não tinha isso. A gente não tinha, então, a smartphone vir com essa novidade. Isso é a única da América Latina, né? Que o software que faz toda essa integração com o NOA, isso para nós facilita muito a nossa vida. Então, e dentro desse contexto, o senhor acha que essas integrações, essas possibilidades de integrações contribuem para o sucesso direto do negócio? Contribui, porque você tem em um único local todas as informações que você precisa. Você se torna mais ágil, mais eficiente na evolução do teu trabalho no teu dia a dia. Então, trazendo para esse contexto, a gente pode dizer que um software ajuda, que um software eficiente, adequado, ele contribui para o sucesso do negócio. Às vezes aumentando receita, diminuindo despesa, melhorando o fluxo de trabalho, melhorando a qualidade de venda. Eu não consigo ver, Ricardo, uma empresa saudável sem ter um software de gestão. Eu não consigo ver. A pessoa que tem a sua empresa e ela não tem o controle eficiente, até para saber se está dando lucro, se não está, como é que está a taxa dela de conversão, qual é o retorno dela do investimento dela, do tempo dela trabalhado, o cálculo das horas dela trabalhada. Isso é a ferramenta que faz o software. Então, se a pessoa não tem um software para a gestão do negócio dela, não sei como é que ela consegue dar conta. Realmente está fazendo
um esforço danado para conseguir todo dia dar conta dos seus compromissos. Aprofundando um pouquinho mais a conversa, o senhor mencionou antes que na formação de fonoaudiologia não existe cadeira que ensine a parte de gestão e administração. Esses conhecimentos extras o senhor teve que buscar fora. Exato. Seja fazendo MBA ou um curso ou Empretec, como o senhor mencionou. O senhor acha que essa é uma necessidade inerente dos empresários de hoje? Não falo só na área de fonoaudiologia, mas de forma geral? Na verdade, a formação acadêmica, ela te dá alguns direcionamentos. Ela te dá alguns pontos da onde você tem que buscar a informação. Ela não te dá toda a base. Qualquer área de conhecimento, principalmente na área da saúde mais ainda. Então, se você pretende ser um profissional de sucesso, você tem que ir além do conhecimento acadêmico. Você tem que buscar novas experiências. Até porque muitas vezes o que está escrito na literatura não é o que vai refletir na realidade. Você tem que ter a somatória dos conhecimentos. O meu caso foi muito atípico, porque eu comecei na prática para depois ir para a teoria. Eu busquei a formação de fonoaudiologia quando eu já estava com a empresa aberta. Isso me ajudou muito na expansão do meu negócio quando eu tive a formação acadêmica. Mas não foi a informação acadêmica puramente que me deu condição de eu avançar. Foi a somatória de conhecimentos. E junto à experiência. E junto à experiência. Aquela tentativa e acerto, né? Você vai uma vez e tal, e está preparado. Muitas vezes você precisa recuar um passo para avançar dois. Perfeito. Pivotar um projeto, mudar alguma coisa, esse não deu certo, esse deu, entendeu? Seguir. Esse é o nosso desafio do dia a dia, né, do empresário. É a essência do sucesso. Tá pronto para a mudança e preparado para isso trabalhar. mesmo, sem medo do futuro. Perfeito. Vitor, eu acho que uma das coisas que o empresário, né, quando ele vai buscar uma ferramenta, principalmente eu que já testei várias ferramentas no mercado, é sempre tentando fazer uma adequação com todas as necessidades do dia a dia do empresário e de uma clínica de fonoaudiologia. Eu precisava entender em que pé está o smartphone. O smartphone, que ferramentas ele pode me oferecer para me dar essa segurança do meu atendimento aos pacientes? O que vocês utilizam de protocolos, de relatórios, de acessos que me dão essa segurança na evolução do atendimento ao meu paciente? Vamos lá, Similton. Primeira situação, é um sistema totalmente novo. Então isso possibilita você ter várias filiais, por exemplo, e gerir ela dentro de um sistema só. Não precisa estar saindo do sistema. O seu paciente que foi na unidade 1, quando ele for na unidade 2, todo o histórico está lá dentro do sistema e o senhor pode consultar esse histórico lá. Uma situação que o senhor falou, relatórios. O que eu posso ter de relatórios nessa situação? A gente consegue ter os relatórios que são mais visuais, então eu tenho alguns gráficos para dizer como que tá as minhas vendas, comparativo das vendas desse ano com o ano passado, como está meu fluxo de caixa, como está tudo, assim como eu posso ter também indicadores, porque quando o senhor vai fazer a gestão da sua empresa, tem alguns números que o senhor quer detalhado, o senhor quer saber quanto cada vendedor vendeu, mas, por exemplo, tem números importantes, quantos aparelhos estão em teste e que está em atraso esse teste? Quais são esses aparelhos? Então, são indicadores muito precisos para que o senhor possa tomar a decisão e não deixar sair do rumo a sua gestão na empresa. Então, isso o smartphone ele traz tanto os relatórios mais detalhados que você pode, quanto os indicadores principais da empresa que você pode colocar ali. Opa, quanto que eu estou convertendo de orçamento? Quantos aparelhos eu tenho em testes hoje que poderiam retornar como vendas? Qual é a conversão dessas vendas? Da onde que eu estou tirando os meus leads, por exemplo? Toda empresa só vive na questão de vendas, né? Com certeza. Como que o senhor imagina que o software pode ajudar o senhor? Lembrando daqueles clientes que já estão na época de renovar o equipamento, de atualizar o equipamento por algo mais moderno, trazendo algumas informações básicas do paciente para que o senhor possa agir de maneira efetiva. Quando o paciente chega no senhor e o senhor lembra da última consulta que ele teve, da última reclamação para perguntar, ainda está com essa dificuldade? Isso quer dizer que o senhor está passando uma confiança muito grande para o seu paciente. Só que a memória humana é um pouco difícil de a gente armazenar tudo isso. Então, se o senhor alimentar todo o histórico do paciente, o senhor pode
numa lida, numa visualizada, o senhor pode ver quais são as necessidades do paciente e olha a satisfação que o paciente vai sair de lá, né? Opa, espera aí, eu tô indo numa clínica que o médico lembra que na última vez eu falei que estava com um problema de zumbido. Então você vai ter todo esse histórico e você vai, com isso, vai poder dar um atendimento de maior qualidade. Perfeito. E eu tenho alguma área específica do software que eu consiga ter acesso a essas informações? Como é que funciona esse controle? Eu posso parametrizar o tipo de informações que eu quero dentro do sistema? Sim, o software da smartphone ele foi feito especificamente para o atendimento da fonoaudiologia. Então, e da fonoaudiologia, tanto clínica quanto a questão comercial na venda de equipamentos. Você consegue colocar lá, por exemplo, qual o nível tecnológico que esse paciente gosta de ter. Então, tem pacientes que eles gostam de tecnologia, gostam de estar ligando o aparelho auditivo já no telefone, na TV, em qualquer situação. Tem outros pacientes que não, eles não gostam muito de tecnologia, mas eles querem estar ouvindo bem só. Então, você consegue ter isso dentro da ficha do paciente. Essa ficha do paciente, ela tem todo um histórico para você ver o histórico desse paciente dentro da sua clínica. Então, quando que ele veio, cada visita que ele fez, cada interação que ele teve, tipo uma linha do tempo mesmo, para que possa dizer, opa, veio fazer manutenção nesse dia, veio aqui para fazer uma reclamação, veio aqui para uma agenda uma agenda de manutenção do equipamento. Então, tem todas as informações numa tela só. Então, você consegue ver financeiro, ver os equipamentos que ele já testou, os equipamentos que ele já comprou. Todos os equipamentos ficam vinculados a esse paciente. Então, garante uma gestão mais efetiva do paciente. Numa tela só, você consegue ter todas as informações. E com a integração, por exemplo, do NOA, a gente, inclusive, consegue automaticamente, assim que fez a audiometria, por exemplo, lá no NOA, capturar essa informação e trazer para o sistema de gestão. Então, você vai ter tudo isso dentro do seu sistema de gestão. Perfeito. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer com relação às informações dos exames do paciente. Se tem como eu importar em PDF, se o paciente já traz de casa um exame anterior, se ele consegue integrar com o NOA para fazer essa leitura automática das informações que estão no software já para dentro do sistema, para ficar tudo organizado, os exames dele. O sistema smartphone ele tem duas formas de poder colocar informação. Através da integração com o NOA, então você tem como integrar o NOA direto assim que fez o exame, já veio para o sistema da smartphone. Perfeito. E, por exemplo, tem algum exame que ele não fez ali na clínica, algum exame que ele fez fora, o senhor consegue fazer o upload e colocar dentro da ficha dele para sempre que precisar poder consultar. Então, tem as duas experiências, tanto a experiência automatizada, sem precisar nenhuma operação, que eu fiz na minha clínica uma situação dentro do NOA, lá, um exame dentro do NOA, e já vai trazer automático. Ou eu fiz em outra clínica, ou é um exame mais antigo, mas eu quero ter para colocar na ficha do paciente, faço o upload disso e coloco dentro do sistema também. Perfeito. Perfeito. Outra informação, ele tem todo o gráfico, a banana da fala, toda a questão da audiometria, das frequências, você também pode registrar manualmente, se for o caso também para a situação. A integração com o NOA é muito simples, né? A gente não perde tempo de ficar digitando. E sem contar que dentro pelo menos na experiência, na prática, né, tem profissional que às vezes na correria do atendimento acaba esquecendo de importar para o sistema. Então, se já faz de forma automática, isso me assegura a visualização dos dados do paciente em qualquer lugar, né? Porque se fica na nuvem o software, eu posso atendimento online ou até mesmo atendimento home office, eu consigo ter as informações ali na minha mão sem ter o NOA do lado, né? Não precisa ter o NOA junto. Sim. Porque ele já fez o exame, então esse exame já carregou dentro do sistema e em qualquer momento você não vai precisar acessar o NOA, fazer as pesquisas, queira ou não, toma tempo, né? Exato. Imagina, você tá lá, tá dentro do sistema, abriu o sistema de evolução clínica para poder colocar a evolução clínica. Mas deixa eu ver quais são os aparelhos que ele fez. Ir para o sistema de gestão de vendas. Mas ele fez algum exame, abriu o NOA.
É tempo que se perde e esse tempo você poderia estar atendendo mais clientes. E é isso que a smartphone pensa, em agilizar esse momento do profissional, de permitir com que ele tenha tudo na mão de forma simplificada. Ótimo. Eu consigo também, Vitor, rastrear os aparelhos que estão em testes domiciliares ou que estão emprestados. Eu consigo rastrear pelo número de série, eu consigo localizar esses produtos que estão fora da clínica? O aparelho, todo aparelho auditivo, ele tem um número de série único, que é o RG, é o CPF dele lá dentro, né? Então, e é dessa forma que a smartphone controla. É pelo número de série que você vai ter a situação. Então, além de ter o estoque, quantos aparelhos do modelo A eu tenho, quais são os números de série desse modelo A? Então, isso já na nota de entrada, quando entrou na mercadoria do fornecedor, você tem a possibilidade de já classificar todos os números de série e ali em diante você vai ter esse controle. Então, por exemplo, assim, o paciente comprou um aparelho com o senhor. Daqui a pouco veio, opa, está estragado esse aparelho. Pelo simples número de série, você vai ter a certeza que foi o aparelho que comprou ali ou não. Entendeu? Perfeito. Então, é uma segurança que você tem no atendimento ao seu cliente. Você vai estar dando suporte naquele aparelho que você vendeu, que você teve junto com o paciente. E com essa ferramenta eu consigo ter também o controle do tempo de garantia desse aparelho. Sim. Como ele está pelo nome sério, eu consigo saber se a garantia dele tem mais 1 ano, 2 anos ou 4 anos. A partir do momento da venda, ele já começa a contar a garantia. Então, o próprio sistema vai contando a garantia e vai dando O tempo ali. uma informação bem precisa para você. Vai ficar verdinho ou vai ficar vermelhinho? Opa, vermelhinho passou a garantia, não tem garantia, mas pode dar manutenção, pode abrir Claro, uma OS, claro. pode corrigir o Sim. aparelho. E se tiver na garantia, daí o próprio sistema já informa. Não precisa ficar lembrando, né? Até porque se a gente precisar ficar lembrando cada situação de cabeça é complicado com a quantidade de informações que temos hoje, né? Mas que bom, feliz com essa ferramenta, né, que você está falando, que é a smartphone, que veio para nos ajudar no nosso dia a dia. Eu acho que é perfeito.